Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para nós falarmos sobre a polêmica envolvendo o Conselho Deliberativo do Internacional e como isso está influenciando na assinatura por parte do presidente Alessandro Barcelos, na assinatura em relação à Liga Forte do Futebol e mais de 100 milhões de reais que podem não entrar nos cofres do Internacional. A gente também vai falar das negociações coloradas no mercado de transferências, a suposta proposta por um volante, a desistência por outro e como uma proposta para um lateral direito do Internacional pode influenciar na chegada de outro jogador no Beira-Rio. A gente fala disso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são gratuitos aqui no YouTube, dão uma força enorme pro canal, então já peço aqui a campanha Lucas Dias Repórter, 10 mil inscritos, peço a colaboração de vocês que estão chegando por aqui agora também, tá certo? E claro que esse vídeo sempre com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Quem foi em Bayern de Munique lá na Champions League fez uma graninha na Champions na tarde desta quarta-feira. E claro, vocês têm que aproveitar lá meu código Lucas Dias para ganhar uma bonificação de 20% de free bet para dar uma brincada lá na KTO, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar o vídeo com essa polêmica, porque é um assunto muito importante. A gente vem repercutindo nas últimas semanas a situação da Liga Forte do Futebol, que é uma divisão entre a LFF, a Liga Forte do Futebol, e a Libra. A LFF é a que o Inter faz parte hoje, o presidente Alessandro Barcelos tem tocado e vem sendo muito protagonista. Eu já trouxe diversos vídeos sobre o assunto com mais detalhes, mas eu quero ser breve sobre a informação, a notícia, e que é preocupante para o lado do Internacional. Por quê? Depois de aprovado o grupo Serengeti e mais um grupo brasileiro que vão injetar o dinheiro nos clubes e na Liga Forte do Futebol, isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo de cada clube que faz parte da LFF, um deles o Internacional. Se imaginava que teria maior facilidade para isso, mas hoje foi emitida um comunicado para os conselheiros do Internacional e que foi também destinado ao Sérgio Yuken, que é presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, que pelo menos 130 conselheiros seriam contra não a assinatura do presidente, e sim a reunião que aconteceria no dia 13 de março para uma definição se vai assinar ou não com a Liga Forte do Futebol e ter injetados no clube 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões de reais no ato. Lembrando, a divisão desse dinheiro seria mais de 200 milhões para cada clube. O Inter, então, como um desses clubes da Liga Forte do Futebol, receberia 50% do valor agora, cerca de 100 milhões no ato, na assinatura, que seria no início de abril, em um grande evento com esses clubes. Ganharia mais 25%, ou seja, mais 50 milhões em pelo menos 12 meses. E em 18 meses, mais 50 milhões, mais 25% para fechar esse 100%. Então seria um pouco mais de 200 milhões, 100 deles somente no ato, na assinatura, que aconteceria no início do mês que vem, no início do mês de abril. A partir disso, pessoal, teria que ser aprovado no Conselho, só que, como eu disse, esses 130 conselheiros pediram um adiamento, pelo menos, da reunião que seria no dia 13 de março. Por quê? Pelo que eu conversei com alguns desses conselheiros e com pessoas importantes do Internacional, do Departamento de Futebol também, o que é alegado pelos conselheiros é que eles gostariam de ouvir qual seria a proposta da Libra para os clubes, porque eles não estão tão seguros em relação à Liga Forte do Futebol. Lembrando que a Libra é hoje uma rival da LFF, a Liga Forte do Futebol, em que está inserida o Internacional, com o comando do presidente Alessandro Barcelos, vai muito diferente do que é o pensamento da Libra, que é uma divisão dos direitos de transmissão e dos valores dos direitos de transmissão para os grandes clubes e grandes torcidas. Os grandes clubes e grandes torcidas ganham mais, os menores gradativamente vão ganhando menos. A LFF é diferente. É uma divisão igualitária dos valores, seja para clube grande e clube pequeno. Essa é a situação de momento, tá certo? Bom, vamos falar um pouco de dinheiro também em relação ao mercado de transferências, tá? Porque o Botafogo está igualando a proposta que foi feita pelo Bahia, de 500 mil dólares para comprar em definitivo Victor Cuesta, que ainda tem contrato com o Internacional. O Botafogo tinha uma preferência, teve uma proposta do Bahia. Caso o Botafogo igualasse essa proposta, o Internacional daria preferência ao Botafogo e, pelo menos até o final dessa semana, deve ser confirmada essa negociação e essas duas propostas que o Inter teve, do Bahia e do Botafogo igualando essa proposta de 500 mil dólares para comprar o Victor Cuesta. É mais dinheiro de venda de atletas que nem aqui estão, que o Inter vai estar conseguindo. Isso é muito positivo para as movimentações do Inter
no mercado. Outra situação é envolvendo o lateral direito Heitor, que ainda pertence ao Inter, estava no Cercle Bruges da Bélgica, veio para o Brasil, retornou para o Brasil para ir para a Ferroviária de São Paulo, e ele até fez gol por lá na estreia deles no Campeonato Paulista, mas teria uma proposta do Guarani. Pelo que eu conversei com o Internacional, com o staff do Heitor e com o Guarani, não houve proposta. O que teve foi uma sondagem do Guarani que sim teve interesse em determinado momento. Só que a ideia do Guarani seria dividir os salários com o Inter. O Inter não se demonstrou muito facilitador nessa situação de dividir os salários. O Heitor não ganhava pouco, ele acabou renovando o contrato com o Inter em 2 oportunidades, ganhava um salário quase na casa de 200 mil. O Inter não queria dividir esse salário, queria o empréstimo, poderia repassar, porque ele não volta para o Inter, mas o Bugre, o Guarani, não tem condições de arcar com todo o salário do Heitor e hoje se retira desse negócio. E aí até se falou de uma possibilidade, o Inter queria o Richard Rios, não pode ser um facilitador? Não. Eu até busquei as duas direções, o staff dos atletas e algumas fontes em relação à situação do Richard Rios, que hoje está completamente estagnada. Isso me foi garantido. Para não dizer descartada, está estagnada. O Inter fez a primeira oferta de 1 milhão e 100 mil euros, cerca de 6 milhões de reais. O Guarani queria mais que o dobro, queria 15 milhões de reais para vender o Richard Rios, e aí o negócio não andou nesses moldes. O Richard Rios não será, pelo menos ao que tudo indica, jogador do Internacional. O Inter, que já descartou o Cuéllar em um primeiro momento, deve tentar no meio do ano. O Richard Rios praticamente é descartado. O Alisson, a direção descarta, mas a informação que vem de Minas e também do colega Jorge Nicola lá em São Paulo é que o Inter teria feito uma oferta para o Cruzeiro para comprar o Alisson. E essa oferta seria com um aumento considerável do salário do Alisson, que não quer ficar no Cruzeiro, tem contrato até fim de 25, já interessou o Inter em outras oportunidades. Mas o Inter garante que não fez proposta por este atleta, pelo menos não neste momento. Quem sabe ali na frente, até porque a janela de transferências está aí há 26, 27 dias de fechar e o Inter está ainda em busca de um primeiro volante. É um nome interessante, com boas referências dele dentro de campo, o Alisson do Cruzeiro, que surgiu na Ponte muito bem, o Inter negociou naquele momento, agora está no Cruzeiro, mas as referências dele no extracampo são de um jogador que tem muitos problemas extracampo, realmente de cabeça, e que tem atrapalhado o jogador, por isso ele não tem oportunidades no Cruzeiro, que está contratando já um jogador, o Richard, para essa função. A informação seria o Alisson, que ganha 90 mil lá no Cruzeiro, que o Inter teria feito uma oferta ali na casa de 200 mil reais mensais para esse atleta. O Inter disse que não fez, mas o que vem de lá é que o Inter teria feito. Até me falaram assim, Lucas, pode cravar que esse jogador não vem. Isso uma pessoa importante do Inter acabou me relatando aí entre ontem e hoje. Essa pessoa me relatou isso, tá certo? Mas o Inter segue ativo no mercado em busca de atletas. Tem essas... Pra fechar, tá, pessoal? O pessoal tem me mandado muitas questões sobre Ener Valencia, a entrevista que ele deu lá no final de semana, que está sendo repercutida agora, falando que quer ficar no Fenerbahçe. Pessoal, o Ener Valencia tem um pré-contrato assinado com o Internacional. Isso não muda. Quer quebrar o pré-contrato? É só pagar a multa de 20 milhões de euros, que é, junto à FIFA, um contrato base. Quer quebrar? É assim. Mas a informação que eu tenho é que Inter e jogador, o seu staff, se asseguraram um ao outro que fariam uma confidencialidade em relação a isso. Isso está, inclusive, no contrato. Tem uma confidenciabilidade para que nenhum dos dois externe isso, por conta da relação que ele tem lá no Fenerbahçe. Ele foi isso depois da vitória por 2-1 contra o Kayserispor, ele marcou gol até no final de semana, a gente repercutiu aqui no canal. Mas ainda assim, o Ener Valencia será jogador do Internacional, tem um pré-contrato assinado para isso, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.